e nesse segundo vídeo sobre os princípios gerais de manejo de doenças em plantas, nós iremos tratar sobre as técnicas de exclusão. Então, o princípio da exclusão ele é baseado em impedir a entrada do patógeno onde ele não ocorre. Ou seja, eu tenho uma determinada horta onde não tem o patógeno ali e eu vou buscar de todas as formas evitar que ele seja introduzido. E só para lembrar, o que é o patógeno? O patógeno é aquele micro-organismo, fungo, bactéria, vírus ou qualquer nematóide que possa vir causar a doença das plantas. E alguns exemplos de medida de manejo que nós iremos tratar nesse vídeo é sobre as sementes e mudas sadias, a inspeção e certificação de material propagativo, quarentena, a eliminação de vetores e lá mais na frente nós iremos abordar sobre essas medidas de manejo. E agora nós iremos tratar sobre as principais medidas de exclusão. Nesse primeiro exemplo que nós iremos trazer, nós iremos falar sobre sementes e mudas sadias. Ou seja, se eu tenho uma horta onde a doença ainda não aconteceu e eu vou comprar sementes e mudas, eu preciso ter certeza que essas sementes e mudas estão sadias. Para isso, nós podemos buscar e comprar sementes e mudas que possuem um certificado sanitário. Ou seja, o fornecedor dessas sementes e mudas, ele precisa me garantir que essas mudas estão sadias e saudáveis. A certificação dessas mudas e sementes deve ser feita pelo Ministério da Agricultura ou por algum profissional credenciado, como engenheiros agrônomos, florestais. Eles têm o papel de vistoriar a área em que está introduzida as plantas matrizes para garantir que elas estão saudáveis. Porque às vezes pode passar despercebido, mas a gente pode usar, por exemplo, uma maniva de mandioca que aparentemente está saudável, mas na verdade está contaminada. Por isso, a importância da avaliação desses profissionais. E agora nós temos o exemplo de plantas matrizes sadias, que são principalmente tubérculos, rizomas, bulbos e bulbilhos. E por que, por exemplo, um tubérculo ele pode estar contaminado? Basicamente, um tubérculo ele pode carregar solo. E nesse solo ele pode ter o propago desses patógenos. Outro exemplo que eu também trago é sobre a maniva. A maniva ela pode internamente ter bactérias e vírus que nós não conseguimos visualizar a olho nu. Mas quando a gente planta a planta, ele vai desenvolver a partir da maniva. E essa planta ela vai se desenvolver doente. Então é importante a gente sempre buscar plantas matrizes sadias. Por isso, é importantíssimo que seja feita sempre uma avaliação de um profissional para que evite a entrada desse material que possivelmente possa estar contaminado. E no segundo exemplo de medida de exclusão, nós temos a desinfestação de máquinas e equipamentos. Todo material que nós iremos utilizar em uma área que esteja doente, ele pode transportar esporos do patógeno. Por exemplo, um solo contaminado, pode conter ovos de nematóide. A própria butinogalocha que o produtor vai para a horta e depois vai para outra, pode fazer esse transporte. Também o transporte ele pode ser feito através de máquinas como cultivadores e matracas. E é sempre importante fazer bem a lavagem desse material antes de utilizar em outra área. Porque se eu não faço essa lavagem, eu posso estar fazendo esse transporte. E a limpeza ela pode ser feita com água sanitária, por exemplo, para retirar o excesso de solo que pode estar sendo transportado. Outros exemplos são a roda do trator, que vai estar sendo utilizada em uma área e depois vai para outra área. Ele pode fazer o transporte desse material. A enxurrada. Vamos botar um exemplo aqui. Tipo, se eu tenho uma horta e a doença está acontecendo ali naquela horta e cai água nela e essa água vai escorrendo pelo solo, nesse solo que a água vai estar levando pode ter propagos do patógeno, tipo pedaços de plantas, solo mesmo, e ele vai estar sendo carregado, vamos supor, vai para outra propriedade. Ali ele pode estar introduzindo o patógeno em uma outra área. Por isso, é importantíssimo a gente fazer o escoamento correto da enxurrada, para evitar que o escoamento superficial possa estar levando propagos do patógeno de uma propriedade ou de uma área para outra. Outro exemplo é se eu uso uma ferramenta para poda.
Depois dessa poda, a gente deve fazer bem a lavagem da ferramenta para evitar a contaminação quando a gente for utilizar em outra planta, né? Também devemos tomar muito cuidado no transporte de sementes e matérias de uma área para outra. A gente tem muito hábito de levar sementes no bolso, né? Porque achou a planta bonita. E nesse transporte de semente, a gente também pode estar levando material contaminado. Então a gente tem que tomar bastante cuidado nesse transporte de material contaminado de uma área para outra. Uma outra prática de exclusão que vai garantir que o material esteja saudável é a quarentena. Um exemplo é quando a gente viaja de um estado para outro e traz plantas. Esse material ele deve passar pela quarentena. A quarentena ela é muito parecida com a que a gente está vivendo atualmente com relação à pandemia do coronavírus, né? Esse material que está com suspeita, ele deve ficar armazenado por um determinado tempo, isolado de outras plantas. E o técnico responsável, ele vai determinar o tempo que ele deve ficar armazenado e ele vai acompanhar se manifestou a presença de doença. E se manifestar, essa planta ela deve ser eliminada, evitando ali que o patógeno seja introduzido em uma nova área. Essa medida ela pode ser realizada em níveis internacionais, que é de um país para outro, estaduais, regionais e de propriedade para propriedade, ou até mesmo de área para área, né? Porque, exemplo, se eu tenho um canteiro contaminado, eu não quero levar a doença para outra parte da minha área, né? Porque se eu levo o material contaminado de uma área que está contaminada na minha fazenda para outra área, eu posso estar introduzindo o patógeno em um outro local que anteriormente não tinha. Sobre essa certificação e quarentena, que a gente falou anteriormente, existem leis federais e estaduais que orientam esse procedimento. Exemplo, se eu vou produzir mudas e sementes para venda, eu preciso contratar um técnico ou um engenheiro agrônomo para que ele avalie as plantas matrizes e emita um certificado fitossanitário. O transporte de material propagativo, ele é muito comum. Quem nunca viaja de uma cidade para outra ou foi ali numa propriedade vizinha, né? E não trouxe uma semente, uma muda. É muito importante a gente não realizar esse transporte sem ter a certeza que o material ele é saudável. Porque nesse transporte, que por muitas vezes parece simples, ele pode estar levando o material contaminado de uma área que estava contaminada para uma área que não estava contaminada. Então, para a gente evitar essa contaminação, a gente tem que ter a certeza que o material é saudável. Uma outra prática de exclusão é a eliminação de vetores. E o que são esses vetores? Esses vetores são os insetos que podem transportar o patógeno de uma planta doente até uma planta sadia. Logo, o produtor ele deve evitar essa entrada. E como que a gente pode evitar? Quais são as medidas de manejo para combater esses vetores? Basicamente, o uso de inseticidas na borda da propriedade, que é por onde o inseto poderia entrar, né? E a instalação de uma barreira quebra-vento. Mais na frente a gente vai ver outros exemplos. E exemplos desses insetos são a mosca branca, os pulgões e as cigarrinhas. E essas barreiras físicas, elas servem para interceptar e reduzir a entrada dos esporos dos patógenos, que podem ser carregados pelo vento, né? Essas barreiras, elas podem ser construídas com plantas frutíferas, com capim de corte que tem um porte mais elevado, porque assim a gente vai evitar que esses insetos adentrem nossa horta, né? E se a gente notar a presença de insetos vetores nessas barreiras, a gente pode aplicar inseticida nas próprias barreiras. A gente também pode usar essas barreiras como uma fonte de renda extra, como por exemplo a bananeira. A gente pode colher os frutos, né, e tá fazendo a venda desse fruto e tá conseguindo uma renda extra além das nossas hortas. Mas a gente deve ter muito cuidado para a gente não plantar espécies hospedeiras. Trazendo novamente o exemplo da bananeira, a bananeira ela pode hospedar os trícepes, que é um inseto que vai roer o umbigo da bananeira e ele também pode roer as folhas da alface. Então a gente tem que ter bastante cuidado para não hospedar essas espécies que tenham insetos em comum. Agora a gente está trazendo aí um exemplo de barreira física, né? Que são os túneis que a gente constrói com lonas e que vai evitar a incidência direta do vento
que pode trazer os insetos vetores, né? E também vai evitar a incidência direta da chuva. A gente também tem esse exemplo aí dentro dos túneis, que são os mulches, né? Que é essa barreira que fica aí sobre o solo. Onde a gente bota uma lona, que a gente vai estar fazendo os buracos, e ali introduzindo a semente ou a muda, e evitando que a muda ela tenha o contato direto com o inóculo do patógeno, que pode estar no chão. Então a gente vai estar evitando que o inóculo seja introduzido na planta. Aqui agora nós temos outros exemplos de proteção, que são os telados, as casas de vegetação ou estufas, que nos dão a proteção contra ventos e a entrada de insetos. Nessas estufas a gente pode usar tanto para o cultivo quanto para a manutenção de plantas matrizes. Nessas estufas a gente vai ter um controle melhor da condição ambiental, pois a gente não vai ter o contato com os insetos vetores e a gente não vai ter um molhamento foliar com a chuva. Consequentemente, a gente vai ter um controle da condição ambiental bem maior. Mas muito cuidado com o tipo de barreira que nós iremos instalar em nossa propriedade. É muito comum que o produtor faça o plantio de uma lavoura nova do lado de uma lavoura velha. E essa lavoura velha pode ter inóculos do patógeno. E nisso, ele tenta introduzir uma barreira, como essa aí do exemplo, né? Só que ele esquece que os insetos voam. E uma simples barreira dessa, de 1 metro, 1,5 metro, ele não vai impedir o trânsito de insetos vetores. No caso dessas lavouras velhas, a gente, antes de introduzir novas, devemos eliminar plantas e restos de culturas. E agora vamos citar um exemplo de doenças em hortaliças. No exemplo de hoje, a gente vai trazer a podridão radicular da mandioca, que é o agente etiológico causador. É um patógeno fúngico, ou seja, ele é causado por fungos do gênero Fusarium, né? Esse fungo ele vai estar atacando na fase adulta, causando aí a famosa podridão mole nas raízes. Porém, ele é um patógeno que habita no feixe vascular ou internamente o caule das plantas. Ou seja, se a gente utilizar uma maniva doente, o patógeno ele pode estar presente internamente e a gente não perceber. Por isso, é importante a gente consultar um engenheiro agrônomo ou técnico responsável. E é isso, pessoal. Nesse exemplo de hoje a gente trouxe sobre as técnicas de exclusão. Espero que a gente tenha conseguido passar para vocês sobre essas técnicas e até a próxima.